Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 37, que vem sob o título A Preleção da Ministra. É um bonito capítulo. Fique comigo até o fim para que a gente possa analisar juntos esse capítulo e receber todas as reflexões que nós precisamos para a nossa vida diária. Não esqueça, meu querido, minha querida, de curtir esse vídeo para que ele seja também ofertado a outras pessoas. E vamos então à nossa leitura e logo após eu vou tecendo breves comentários, como sempre faço. André Luiz começa nos dizendo o seguinte: no curso de trabalhos do dia imediato, grande era o interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Olha, gente, já vamos comentando essa primeira parte aqui. Olha o que Tobias diz para André Luiz a respeito dessa aula que vai ser dada pela ministra veneranda nessa palestra. Ele diz assim que essas aulas são ouvidas somente por espíritos sinceramente interessados. Então, meus queridos, o que nós podemos entender é que não há gente que se desocupa, que vai lá por curiosidade, que vai lá apenas pela vontade de ver o que está acontecendo. Não, são espíritos interessados, espíritos que desejam evoluir. Esse é um exemplo também para a gente, não é mesmo? Para que a gente se interesse de fato pelos estudos que a gente vai fazendo, não é? Porque é importante que a gente esteja interessado, assim a gente vai crescendo dia após dia. Vamos continuar então. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. Então, queridos, vocês recordam, né, que no capítulo anterior nós vimos todo o aconselhamento da mãezinha de André Luiz, quando ele foi transportado em espírito para a esfera mais alta, onde sua mãe vive ali no mundo espiritual, não é? E aí é disso que ele está falando aqui, que esse contato com a mãezinha e as suas observações relativas à prática do bem encheram o espírito dele de conforto sublime. Continuando a nossa leitura então, André Luiz nos diz: a princípio, logo o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral, impende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador, mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora,
provando que gastaram tempo sem prestar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Olha só, gente, que interessante o que Tobias vai esclarecendo o nosso querido André Luiz e o que ele mesmo vai compreendendo, não é? A remuneração pelas horas de trabalho, ali o bônus hora que eles têm quando eles servem, é feita pelos espíritos. Como nós aqui na Terra, quando nós trabalhamos, nós recebemos o nosso quinhão pelo nosso trabalho, não é? O pagamento que a gente mais do que merece. Isso é feito pelos homens, mas a verdadeira avaliação do valor daquilo que a gente fez, quem vai fazer é Deus, não é? Então aqui o Tobias vai comparando a ele aqueles homens bons e aqueles homens maus. Os homens bons tiram proveito das suas vidas quando estão encarnados. Os homens maus entram e saem da vida sem nenhum proveito, porque não buscam o melhoramento moral, o melhoramento do seu interior, que é o mais importante, não é, gente? É a gente buscar os valores verdadeiros para que a gente possa evoluir. Olha que interessante essa conversação entre os dois, não é? Material para a gente refletir profundamente, não é mesmo? Para que a gente possa aproveitar as horas que a gente está servindo, o tempo que a gente tem ganhado na Terra. Continuando, então, André Luiz nos diz o seguinte: essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Olha, André Luiz pensou profundamente sobre isso, não é? Que a gente possa fazer a mesma coisa. Continuando, chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você configurar entre eles? Indaguei. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Olha só, gente, que interessante essa questão aqui. Eles estavam ali naquele lugar maravilhoso, não é? Para ouvir, então, essa aula, essa palestra da ministra veneranda. E alguns dos irmãos estavam em um lugar mais destacado. Por quê? Porque eles estavam preparados naquela matéria e poderiam, então, interpelar, ou seja, perguntar
para a ministra algumas questões, para trazer maiores elucidações a todos ali. Então, gente, o que a gente percebe é o seguinte, que os espíritos só participam daquilo que eles estão preparados. Gente, como a gente vê hoje em dia todo mundo sabendo de tudo, não é mesmo? É claro, meus queridos, que quando a gente tem o conhecimento de um assunto, a gente não precisa ser um grande palestrante para compartilhar. Não, não é isso. Mas a gente tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento sobre aquele assunto. E a gente vê muita gente despreparada dizendo que conhece algo que não sabe. Olha o que nós aprendemos aqui, que é preciso nos prepararmos para poder colaborar. Não é de qualquer jeito, gente, que a gente participa das coisas. Não é de qualquer jeito que a gente sai por aí falando o que não sabe. Os espíritos, eles se prepararam. Tanto que André Luiz pergunta a Narcisa se ela não poderia participar ali. E ela diz que não estava preparada naquele assunto. Mas que sim, se fosse sobre espíritos sofredores, aí sim poderia participar. Porque daí estaria preparada. Então, gente, que a gente aprenda mais essa lição. Nós precisamos nos preparar para participar de algo e colaborar com a obra de Deus. Então é preciso para isso estudo e dedicação, não é mesmo? Vamos continuar nossa leitura então. André Luiz diz o seguinte: muito curioso o processo, aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Então, olha só, gente, a organização dos espíritos em nosso lar e da espiritualidade em geral. Eles organizavam dessa forma, aqueles que conheciam poderiam perguntar para colaborar com o conjunto, para não virar uma desordem, um desregramento, para não virar uma bagunça, né, gente? Porque a gente sabe que quando as pessoas não têm conhecimento, vira uma bagunça, vira uma desordem, todo mundo quer saber mais do que todo mundo. Então não é assim, não é? As coisas precisam ser organizadas. É preciso ter o conhecimento, pelo menos básico, para poder colaborar com o conjunto. Continuando a nossa leitura tão interessante, vamos adiante. André Luiz nos diz o seguinte: mal acabara de falar e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida?
São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos ao divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias destas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos a habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes evolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França
poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros, em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de resgatar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Vamos parar um pouquinho aqui com a nossa leitura para a gente compreender um pouco, gente. Então, nós já temos estudado sobre o pensamento aqui no canal Universo da Mulher, não é mesmo? Nós já vimos que nós estamos todos mergulhados no fluido universal, que é o hausto do Criador, ou seja, é a respiração do Criador, segundo o próprio André Luiz nos diz, não é? Que o fluido universal, o fluido cósmico universal, é o hausto do Criador, não é? E nós estamos todos assim mergulhados na respiração sagrada e divina do grande Criador. E então, cada vez que nós emitimos um pensamento, nós estamos levando ele a todo o nosso ambiente, porque nós respiramos a respiração do Criador, quando nós inspiramos o ar, e quando nós expiramos o ar para o ambiente, nós estamos expirando os nossos pensamentos. Então, nós criamos a nossa realidade, gente. Nós temos que ter esse conceito muito ativo no nosso entendimento. A gente precisa entender que nós é que criamos a nossa realidade com os nossos pensamentos. Se você ficar pensando coisas negativas o tempo todo, coisas negativas vão rodear você. É claro, gente, que existem situações que nós estamos vivenciando que são expiações, que são provas, mas nós podemos melhorar o nosso ambiente com as nossas criações mentais. Se nós ficarmos pensando negativo, negativas coisas teremos em volta de nós. Coisas ruins, não é mesmo? Agora, se a gente pensar positivo, em saúde, em alegria, em prosperar na vida, no sentido de elevar o nosso espírito, não financeiramente, tá, gente? Não vamos delimitar e limitar a prosperidade apenas à questão financeira. A prosperidade, ela é para a elevação também do nosso espírito. Prosperar em todos os sentidos, né? Como ser humano, como ser espiritual que somos. Então, se a gente ficar pensando coisas positivas e prosperando nesse sentido o nosso pensamento, nós vamos elevar a condição do nosso ambiente. Eu tenho certeza que vocês já entraram em ambientes que são densos, pesados, que você sente aquele peso no ar. Gente, ali são pensamentos negativos que estão pululando no ambiente. Estão ali flutuando as ideias negativas. Agora, certamente que você já entrou em ambientes leves, gostosos, que você tem vontade de ficar lá dentro, não é? Esses ambientes são de criações mentais positivas, elevadas, de bondade, de amor, de boa vontade. E assim, gente, a gente vai criando a nossa realidade. E a ministra veneranda fala aqui também da questão da comunicação, quando ela nos diz aqui que um espírito francês, um espírito de França, pode se comunicar com um, por exemplo, do Brasil, porque é através das ondas mentais que há a comunicação. E aí, isso, gente, requer a vibração. Se você estiver vibrando baixo, negativo, você atrairá para perto de si espíritos de baixa energia, espíritos negativos. Semelhante atrai semelhante, amados. Se a gente estiver vibrando positivamente, em pensamentos elevados e do bem, nós vamos atrair seres do bem, seres elevados. Nós vamos ter junto de nós espíritos iluminadores.
Então, que a gente possa refletir sobre todas essas considerações que a ministra veneranda vem trazendo aqui, porque essa palestra que ela está fazendo sobre o pensamento, a força e a intensidade disso é muito importante para a nossa vida diária aqui, ok, meus amados? Vamos então continuar a nossa leitura aqui. Vamos ver o que a ministra veneranda segue dizendo a André Luiz e a nós também, porque André Luiz nos traz esses conhecimentos. Ela continua dizendo o seguinte: nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade nos gestos, para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas, ao som da música habitual, indaguei de Narcisa surpreendido: que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente: a ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. E assim nós vamos encerrando esse capítulo, meus queridos. Gostaria ainda de pontuar para vocês que a ministra veneranda recorda aqui também que para que nos aproximemos do divino, precisamos evoluir, não é? E aí ela compara que os espíritos que estão em maior elevação estão servindo ao Senhor na sua obra bendita, como, por exemplo, o nosso amado Cristo planetário, que é Jesus, não é? Que ele é o governador da Terra. Ele está servindo porque ele elevou-se, ele foi passo a passo evoluindo, assim como todos os outros espíritos, porque lá no Livro dos Espíritos nos diz, através das mensagens dos espíritos superiores que serviram à codificação espírita, que nós todos fomos criados simples e ignorantes. E aí, meus amados, vai depender sempre de nós a nossa evolução. Que nós possamos rever esse capítulo, escutar com calma novamente e refletir profundamente sobre a importância dos nossos pensamentos. Isto não é besteira, gente, isso é fato, isso é realidade. A espiritualidade vem aqui contar para nós como funciona. Há todos estudos preparados e feitos sobre esse assunto e nós já vimos aqui alguma coisa. Vamos continuar vendo conforme nós formos estudando a obra de André Luiz. Mas, dentro da obra do querido codificador do Espiritismo, Allan Kardec, nós podemos estudar sobre esse assunto também. Mas vamos aqui devagar, não é? Juntos, estudando, revendo, se você já estudou anteriormente, assim como eu, porque cada vez que a gente revê um material importante espiritualista ou espiritual, nós estamos recebendo um pouco mais de conhecimento. Porque cada vez que nós vamos ler algo ou estudar sobre algo, nós vamos receber um pouco mais de aprendizado. Ok, meus amados? Então reflitamos sobre esta aula que foi esse capítulo maravilhoso, assim como todos os outros que temos visto aqui.
Antes de nós nos despedirmos, quero ainda te convidar para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, tu venhas estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos aqui e fazermos juntos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, para voltarmos a nos reunirmos e fazermos então os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, a partir do momento do passe, às 18 horas, para recebermos os passes e os fluidos benéficos da espiritualidade superior sob a égide de Jesus, o nosso amado Mestre. Sendo assim, meus queridos, desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo, sempre fiel, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada e acolhedora, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos estimulando ao bem e que nós estejamos sempre gratos, solícitos, estudando, nos dedicando e fazendo a nossa parte com empenho, porque esse grande amor nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Muita paz e harmonia sobre todos nós. Excelentes estudos a todos.